Olá, bom dia. Bom dia e bom dia, são 6h12 da manhã de uma quinta-feira, do dia 27 de outubro de 2022. E vamos lá. Vamos lá. O dia estava... O dia estava claro. Eu não posso falar que o dia estava claríssimo. A questão é a gente poder. Não, é a gente poder levantar. Eu desejei respirar. Respirar fundo, respirar devagar, cautelosamente. A questão era você encarar, sim, a sapataria que estava no lugar. Estava eu. Não, estava eu mesma diante de todos os sapatos. De todos os sapatos que um dia os meus pezinhos estiveram a calçar. Puxa vida, eu jamais poderia imaginar que todos os meus sapatos poderiam de fato se apresentar. Jamais eu poderia de fato acreditar que eu poderia pegar um sapatinho de lã, mas ele estava lá. E eu tive motivo para levantar. Respirar devagar, despreguiçar. Eu tive motivo para encarar cada época do meu caminhar. Cada sapato tinha até sandália. Sandália que eu praticamente não estive a usar. E salto. Quanto salto assim enfileirar. Cada um querendo se ofertar para naquele momento eu usar. A questão é que eu não posso falar que eu estava. Não estava a me agradar. Era sapato demais para eu de fato pegar, usar, quer dizer, calçar, experimentar. Fiquei pensando, sim, que era muito melhor eu combinar, sim, o sapato com a roupa que eu poderia usar. Então, se eu pudesse imaginar uma roupa naquele momento, iria ir muito facilitar. A questão é que eu vi toalha chegar. Toalha chegar, toalha chegar, toalha chegar. Era tanta toalha que eu fiquei pensando, santo Deus, também não poderia jamais imaginar que todas as toalhas que eu estive a usar pudessem se apresentar. Logo vi um varal se formar. A cena era espetacular. Eu não poderia, de fato, desejar cena mais bela no lugar. Toalhas de todas as maneiras estavam lá, todas de propriedade, de cunho particular. Santo Deus. Aí eu fiquei a pensar, não, vai complicar. Porque eu pensei na roupa, chega a toalha. Aí eu disse, santo Deus, se eu tiver que doar todos esses sapatos e todas essas toalhas, se eu tiver que usar para o corpo enxugar, depois de muito chorar, não é coisa boa. Não é coisa boa que o problema era o tempo. Sim, naquele momento o tempo esteve a condensar. Não posso dizer que era imperfeito. Não, era perfeito. O relógio estava lá. De repente, alguém resolveu de fato, o relojoeiro, me chamar. Ele então me disse, o relógio estive a consertar. Eu não vi nem assim dificuldade para assim realizar. Encontrei todos os seus sapatos no lugar. E todas essas toalhas, eu logo entendi, puxa vida, quantas vezes ela entrou no banheiro para chorar. Essas toalhas são do seu caminhar, eu vou encaixar. Eu até aquele momento não havia reparado
que o relojoeiro teve um trabalho danado, colocar cada sapato ali combinado. O momento era adequado. Não, era perfeito, perfeito, perfeito. E naquele momento eu dei um afetuoso abraço no relojoeiro ali. Mas o relojoeiro, o tempo, o momento adequado. Naquele momento eu vi o assoalho rachado. Puxa vida, o assoalho rachado. O relojoeiro então me disse, tome cuidado. Eu havia reparado que há um problema a ser considerado. O assoalho estava de fato rachado. A questão era a formiga. Sim, era a formiga de fato fazendo trabalho. Eu fiquei a pensar, não. Mas naquele momento o relojoeiro esteve a me falar, olha, por mais que você de fato tenha, por mais que você venha, por mais que você esteja, naquele momento compreendi, presente, passado e o futuro que esperava por mim. O relojoeiro estava ali, os 3 ponteiros prontinhos, definindo. Puxa vida, vi cada segundo passar por mim, deixando o tempo de fato ruir. Mas nenhuma formiga poderia tirar de mim o direito de ir e vir, muito menos de sorrir. Foi quando a minha arcada dentária caiu ali. Naquele momento, exatamente naquele momento que eu pensei assim, a arcada dentária caiu ali. Era difícil. Era difícil trazer aquela arcada dentária para mim. Mas o relojoeiro, ele me disse, pense que é o princípio. Pense que é o fim, o princípio do fim. Pense que é o meio de você chegar exatamente. Pense. O relojoeiro tinha uma maneira própria de falar. E naquele momento em que ele estava, de fato, me dando todas as possibilidades do futuro, eu enxergar, era o presente. Era o presente que eu queria alcançar. E o relojoeiro lá, falando de coisas que poderiam buscar. Aí era futuro, era tanto futuro, que eu passei a escutar e compreendi. Eu compreendi o que o relojoeiro queria me mostrar. Nenhum futuro pode se sustentar sem de fato, na casa você voltar, todos os seus sapatinhos você pegar, e o número, e o tanto, quer dizer, e os inúmeros, quer dizer, os números, e todas as toalhas que faziam parte do seu caminhar. Por quê? Eu me lembrei de Castrice. Eu me lembrei de Castrice. Sim, quando a professora Daiguinha nos pediu para fazer, de fato, papel machê. Penso que Castrice foi a única pessoa que conseguiu entender o que a professora Daiguinha estava a querer. E ela fez. No tempo em que papel higiênico era rosado, a gente poderia escolher papel higiênico rosado. E ela conseguiu, de fato, fazer a cabeça. O busto. Puxa vida, aquilo era bonito de se ver. Eu jamais conseguiria, de fato, entender o que era, de fato, papel machê. Mas Castrice, Castrice estava lá. Eu não poderia, de fato, abandonar aquilo que fazia parte do meu caminhar. Com os papéis machês. Quantos papéis machês eu poderia encontrar se na minha morada eu fosse buscar?
Não sei se eu encontraria. Não, eu não tinha de fato, mas se eu entrasse na casa, se namorada de Castrice, que Castrice estava de fato a passar, eu iria encontrar. Eu iria encontrar motivos para com ela estar e poder de fato me alegrar. Eu iria me lembrar de todas as vezes que Castrice fez coisas boas, sim, para me agradar. A lista era enorme. Fiquei a imaginar que ela fez aquele busto de papel machê com todas as coisas boas que ela esteve ao longo desse tempo a me ofertar. Eu não tinha coisa ruim para dela falar. Não existia nem a possibilidade dela eu reclamar. Não, eu tinha que separar. Eu tinha que separar cada coisa do lugar. Então eu compreendi o que o relojoeiro fazia ali. Puxa vida, com Castrice eu me diverti, com Castrice eu sorri, com Castrice eu me desentendi. Com Castrice eu me vi. E logo disse, Castrice faz parte de mim. O problema de fato é você buscar. Sim, porque além de Castrice, não tinha, claro que existiria. Haveria outras possibilidades de eu encontrar. Os dedos que as palmas das minhas mãos estavam a carregar. Um por um, eu estive de fato a pegar e vi que eu poderia mesmo ter motivos para as minhas duas mãos eu de fato juntar e pedir para o relojoeiro. Eu pedi para o relojoeiro cortar. O relojoeiro não esteve a estranhar. Sim, aquele relógio eu tinha mesmo que conquistar, mas era da forma como de fato eu estive a imaginar. Sim, porque se o busto de alguém Castrice soube de fato realizar, por que eu não poderia mesmo tirar as minhas duas mãos para todo o meu tempo conquistar e saber diferenciar o futuro do passado que eu estive a vivenciar? Sem pedra eu jogar. Não era bom. Não era bom a gente, de fato, pedra jogar em quem, de fato, já estava assim. Não era uma coisa simples. Poxa vida. Vi todo um caminhão de pedra ali. Eu nunca desejaria um caminho tão difícil para mim. Mas eu vi Pai surgir. Poxa, e ele esteve a me sorrir. Eu logo entendi. Não, é bom para mim. É bom para mim. Se Pai estar a me sorrir, eu vou de fato contribuir. Não, eu vou contribuir. A questão é que quando você sai de fato para encontrar o caminho de pedra, a encruzilhada. Olha a encruzilhada lá. Eu fiquei a imaginar. Santo Deus. Se com o Pai eu for encontrar, corro de fato risco. Sim, qualquer um pode me alvejar. Olha a encruzilhada no lugar. Como é que de fato a minha vida vai ficar? Não é bom de fato nesse momento eu avançar. A
questão é que quando você está num determinado lugar, você compreende a cruz que está no altar. Você compreende que há anjo em todo lugar. Aí você vê a igreja da Palmeiras se elevar. Aí você fica pensando, meu Deus, se existe um anjo no lugar, Pai está lá. Me acenar. Se aquela encruzilhada está lá, eu posso, de fato, a cruz carregar. Não vou desconsiderar a dificuldade do tempo condensar. Passado, presente e um futuro que eu jamais iria, de fato, desenhar como busto para eu conquistar. Aí, naquele momento, eu tive uma vontade enorme. De chorar. A questão é que, naquele momento, chorar era o mesmo de fraquejar. Não, não podia. Não, eu não podia mesmo chorar. Eu queria com o anjo brincar. Sim, porque se o anjo estava lá, a igreja se elevar, uma tristeza profunda a me dominar, por que que eu iria aquela situação complicar? Não dava para fraquejar, não dava. Eu me lembrei dos inúmeros cremes hidratante que tia Jane fazia questão de me enviar. Puxa vida. Corri para pegar o creme mais perfumado que tia Jane esteve a me dar. E comecei nos meus pezinhos. Eu comecei a passar. Passava. E de repente, todos os meus pezinhos, quer dizer, só tinha 2. Quer dizer, todos aqueles sapatos estiveram assim encaixados de uma forma perfeita. Os meus pés pareciam mesmo sangrar. Estavam, puxa vida, esmigalhados. Era muito complicado. Mas eu me lembrei. Tia Jane chamava Maria. Maria Bastos. Puxa vida. Olha só que som adequado. Maria Bastos. Tia Jane se chamava Maria Bastos. Santo, comecei a imaginar de cada braço a mim ofertado por aqueles braços. Compreendi que a gente pode, de fato, caminhar em cada momento, de um modo adequado, respeitando ambos os lados. Santo Deus! Naquele momento, o anjo chegou desesperado. O anjo chegou desesperado. Os pés pareciam de fato esmagados. Já não estava assim. Não, já não estava com semblante. Não estava. Compreendi o assoalho rachado. E eu compreendi o assoalho rachado. Aquele que o relojoeiro esteve, de fato, colocando um determinado sapato. O que realizar? Não dava para ser pé de bolo. Não dava naquele momento para ser pé de bolo. Puxa vida no lugar. O tempo havia passado, é verdade. Mas o anjo estava lá. Era um momento um tanto quanto complicado. O problema é que a auréola do anjo caiu do meu lado. Puxa vida, a auréola caiu do meu lado. Eu preciso encontrar, assim, de um modo rápido, o assento usado. Mas não deu tempo. Não, o relojoeiro chegou apressado.
O buraco foi alargado. O buraco foi alargado. O relojoeiro gritava para todo lado. Os meus pés. Os meus pés já estavam calçados. Com o sapato. Com o sapato que o anjo havia deixado. E o anjo, ali, caiu nos meus braços. E me deu aquele abraço. Puxa vida, os olhos haviam fechado. O relojoeiro, naquele momento, correu para todo lado. Parecia, de fato, recado. Sabe como é? Recado. Recado, de fato, avançado. Derrubava inúmeros quadrados. Puxa vida. O momento era complicado. Todos os quadrados ali. Me lembrei mesmo que eu poderia mesmo. Mas o relojoeiro voltou e disse para mim. Poderia. Poderia é futuro passado. Não pode, de fato, carregar tamanho fardo. Você poderia. Naquele momento eu encontrei um sapatinho. Um sapatinho jogado. Puxa vida. Eu me lembrei mesmo de um sapato que eu há muito tempo havia usado. Era um presente. Puxa vida. Eu não queria calçar aquele sapato. Ele parecia apertado. Mas o sapatinho que estava jogado parecia desesperado. Santo Deus. Eu fiquei a imaginar. Que calçar um sapato apertado poderia mesmo. Eu poderia mesmo. A questão é quem esteve a me dar. Sim, o sapatinho que estava lá. E olha, que fez parte do meu caminhar. E eu até estive a gostar. Mas me lembrei que naquele dia que aquele presente esteve a chegar, com Kátia eu estive a brigar. Sim, ela saiu para caminhar cedo, quer dizer, ela saiu para, de fato, com tia Lili estar compras. As duas foram. Puxa vida, mas deixou Claudinha pequenininha lá, com uma mamadeira que eu jamais poderia imaginar, que é o tampo entrar por baixo e não por cima. Puxa vida, o dia todo ali com Claudinha, sem conseguir, de fato, uma mamadeira completa dar, dando devagar, colherada. Tinha meses. E quando Kátia chegou, de noite, eu mal conseguia, de fato, olhar. Quando eu abri a porta, já foi mesmo, tirando os cachorros e jogando nela. Mas ela trazia, além do sapatinho, inúmeros presentes para mim. Depois disso, eu até me arrependi, porque ela disse para mim. E eu que fiquei pensando em ti, é verdade. Ela tinha comprado um monte de coisa para mim. Sapato, roupa. Nessa época ela morava no Piauí. Era difícil aquela cena ali. Mas eu tinha que me despedir. E Kátia estava ali, olhando para mim. Então eu vi uma menininha sorrir. Puxa vida. Uma menininha surgir. E Kátia disse para mim. É o fim. O princípio de mim. Você vai contribuir, definir
vai usar esse sapato aí? Eu não queria usar aquele sapato ali, não. Eu disse para ela: pra que usar um sapato que... Mas ela esteve a me falar: poxa vida, aquele dia foi um dia bem particular. Era você que estava lá, com seu jeito de brigar. Você esteve a me esculhambar, porque o dia todo eu estive a ficar fora do ar. Então nós duas estivemos, de fato, a nos abraçar. E mais uma vez de Castrícia eu estive a me lembrar. Mais uma vez eu me lembrei de quantas vezes Castrícia esteve, de fato, a buscar maneiras de me agradar. E trouxe, de fato, um pensamento de Castrícia para aquele lugar. Eu não queria que Castrícia estivesse lá. Não, não. Eu disse para a Kátia: não. Castrícia não pode. Aqui está. Mas nós duas podemos calçar o mesmo sapato, no mesmo lugar. Vamos deixar Castrícia lá. A ela o direito de chorar da forma que ela desejar. A nós duas cabe. Cabe buscar um motivo grande para a gente se alegrar. E flores, Kátia, a gente plantar. Naquele momento eu me lembrei mesmo de todas as flores da casa de Vocinha. Era o relojoeiro. Era o relojoeiro que estava de fato a chamar todos os amigos de cunho particular daquele lugar. E flores, e flores, e flores. Então eu disse para a Kátia: olha, Kátia, aqui a gente pode estar. A gente pode chorar. A gente pode, de fato, Kátia, deixar todas as lembranças nos carregar para algum lugar. O principal, Kátia, é a gente. É a gente apenas aceitar o que o relógio está a nos dar. A possibilidade. A possibilidade é a gente acreditar. A gente acreditar que a gente pode caminhar. Ainda que os nossos pés não valham mais nada no lugar. Mas podemos rastejar. E é o que nós duas vamos realizar. Nós vamos apenas rastejar. Porque não foi fácil. Não foi fácil, Kátia. A vida de nenhuma das duas nesse lugar. Você com seus próprios problemas de cunho particular. E eu com os meus. No mesmo lugar. Mas nós não estivemos a nos encontrar para irmãs, a gente virá. Da mesma forma como um dia isso esteve a se dar. Quando eu podia com você brigar e falar tudo que eu estivesse a desejar. E você, com raiva você iria ficar, mas depois a raiva iria passar. E a gente iria continuar com as mesmas perspectivas de vida familiar. Por isso, Kátia, é bom a gente rastejar. Para a gente encontrar perspectivas de vida familiar.
e a gente poder, de fato, subir no altar, como mães. Como mães. E ainda que seja difícil, a maternidade a gente alcançar, será exatamente como o relógio está a nos falar. Não é fácil mesmo a gente rastejar. Não. É mais fácil até engatinhar. Mas não tínhamos condições de colocar os nossos joelhos. Não tínhamos não. A gente tinha que preservar o joelho para quando de fato o anjo passar. E a gente de fato usar o joelho. Para a gente muito lamentar. E isso o relojoeiro esteve a falar. O joelho não pode usar. E quando o anjo passar? Como é que vai de fato louvar? Sim, porque nem sempre os louvores são para a gente de fato festejar. A gente pode gritar. A gente pode flores enviar. Mas há um momento que a gente precisa. Que a gente precisa de fato solicitar chuva no lugar. É verdade. O relojoeiro tinha razão. Naquele momento, findou a respiração. Puxa vida. Senti aquele aperto tão grande no meu coração, que eu disse, é o momento da divisão. É preciso, de fato, viver a aceitação. Não dá para a gente, de fato, buscar mais complicação. Isso não. Nós não vamos perder a razão. Voltei para o ponto de ebulição. Puxa vida. Eu me lembrei mesmo do cheiro. Daquele cheiro gostoso de terra molhada. Puxa vida. Eu me lembrei de todas as vezes que Kátia entrava dentro de casa. A maioria das vezes dando risada. A adolescente festejava. Uma vida que muitas vezes era complicada, mas ali ela chegava. Puxa vida. E então a gente brincava. Mas a vitrola nos anunciava. Tem carga. Tem carga pesada. Puxa vida. Eram as músicas que Kátia gostava. Puxa vida. Ladainha, uma ladainha danada. Puxa. Fiquei a imaginar. Santo Deus. Não dá para a gente, de fato, brincar, cantar com essas músicas. Mas naquele momento a vitrola insistia. Puxa vida. Eu nem queria. Não, eu não queria escutar aquelas músicas. Mas o relojoeiro me dizia. Confia. Confia. Mas não sentíamos nenhuma alegria. Naquele momento, a música parecia uma ladainha. Ali a adolescente morria. É verdade. E nós duas víamos aquele momento ali. Não dá para a gente voltar
e se comportar feito adolescente no lugar quando adulto. Adulto, a gente esteve a virar. Então, saímos daquele lugar e uma fila enorme nós fomos pegar. Ela então me disse, é a identidade que você precisa tirar. Eu não posso lhe levar, mas você sabe. Você sabe que contigo eu vou estar. Eu vou depositar toda a minha fé. E tenho certeza que você vai passar. Você vai prestar vestibular, mas a identidade você precisa tirar. Puxa, eu fui tirar a minha identidade com alguém a me levar. Naquele momento eu fiquei pensando, que o Instituto Pedro Melo não era assim um lugar bom. Não era um bom lugar para eu voltar. Mas Kátia estava lá. Parecia mesmo que ela não queria de mim desgrudar. Eu disse para a Kátia, poxa, Kátia, eu já lhe disse para você de fato voltar. Me espere na casa de Vocinha. Não quero mesmo esse peso contigo. Carregar não. É muito difícil. Aquilo que estar a passar. Eu não quero mesmo lhe derrubar. Essa dor vai ser muito complicada da gente levar. Mas Kátia esteve a me falar. Todas as vezes que eu vou para casa de Vocinha, que eu chego lá, parece que um pedaço de mim eu estive a deixar. Eu não consigo ficar muito tempo lá. Então eu vi tia Ledinha me acenar. Eu disse para a Kátia, você, Kátia, sempre gostou de andar em todo lugar. Vá com tia Lidinha estar. Fique com ela até a turbulência passar. Quando a turbulência passar, nós duas vamos para a casa de Vocinha e vamos esperar. Vamos esperar o relojoeiro anunciar aquilo que você sabe que não é assunto. Você sabe, Kátia, que assim será. Mas como a gente precisa, Kátia, honrar a vida familiar, por que não? Por que não com o tia Lidinha está? Tia Lidinha sempre esteve ali considerar. E se tia Lidinha esteve a chegar, é porque ela sabe que pode contigo estar, sem nenhum tipo de pedaço lhe faltar. Inteira você vai ficar. Puxa vida. É bom de fato a gente aceitar no relógio a gente entrar. É bom a gente de fato história contar. Não é bom. É bom a gente deixar a emoção nos dominar como ponto de partida. Como ponto de partida para algum lugar. Não dá para a gente, de fato, ter uma vida repartida sem a gente, de fato, compreender o ponto de partida. Deus sempre me disse, nós não podemos curar todas as feridas. É preciso, de fato, a gente compreender ponto de partida para a gente curar a nossa ferida. Mas
As marcas da vida continuam de fato, enquanto ferida. É verdade. Deus sempre esteve a me falar: você não é do tipo que ferida vai curar. Você nunca, nunca e nunca vai deixar nenhuma marca da vida se ausentar. E se é assim ferida, você sempre vai estar. É verdade. Não curo ferida. Carrega as marcas da minha vida. Assim eu posso de fato me lembrar aquele dia que com Kátia eu estive a brigar. Porque eu tinha que estudar, eu tinha uma prova no outro dia, e ela saiu para caminhar, esqueceu da vida o dia todo e chegou, já eram umas 8h pouca da noite. E eu nem sabia mesmo como uma mamadeira, aquela mamadeira, fechar. Era produto novo. Tinham acabado de comprar ali. Eu nunca nem tinha visto aquilo. Eu tentei de todo jeito colocar, mas jamais pude imaginar que era por o fundo que aquilo esteve. E como eu estive a brigar. Puxa vida. Porque além disso ela ainda esteve a marcar. Sim, convidou gente para com ela estar. Os convidados dela estiveram a chegar. A tarde toda eu ali sem saber o que falar. E ela chegou mais de 8h da noite com a cara pra cima. Eu nem me lembrei mesmo que tinha convidado com ela, eu danei. Porque Kátia, ela tinha esses momentos assim. Acho que nem ela mesma esteve a lembrar que ela convidou gente para lá estar. E nem esteve a me avisar. Nem os convidados de Kátia conseguiam, de fato, a mamadeira encaixar. Ninguém nunca tinha visto aquelas mamadeiras. E olha que eram mães. Mas se aquele dia não tivesse acontecido de um modo tão divertido, eu não estaria escrevendo isso no meu livro. Mas assim eu firmo o compromisso. Ser mãe é difícil. E eu compreendo isso. Por isso, Kátia, eu sempre estou contigo, escrevendo de fato um novo livro. De um modo um tanto quanto difícil. Mas é preciso. Obrigada.